O que sobra na obra da Ghibli é o que falta nas inteligências artificiais. Eu estava mais ou menos em paz vivendo a minha vida, quando certa vez eu vou em minhas raras navegações pelo Instagram, percebo que existem muitas imagens parecidas com filmes da Ghibli, só que com alguns aspectos estranhos. É uma quantidade de dedo errada, uma criança de bigode, que por si só não tem problema nenhum, mas continua sendo estranho. E foi então que eu percebi que estava rolando uma trend. Aparentemente a empresa do ChatGPT, a OpenAI, lançou uma função que transforma fotos em imagens parecidas com o estilo de desenho da Ghibli, o que era para ser coisas fofinhas. Eu já acho todo estranho esse movimento artístico de inteligência artificial, e aí a gente se perderia no conceito do que é arte, né? Mas a grande problemática dessa coisa específica é que um dos cofundadores da Ghibli, o Hayao Miyazaki, já se mostrou anteriormente bastante avesso a toda essa coisa de tecnologia de inteligência generativa. Salvo engano, foi no documentário Neverending Man. Eles se apresentaram para ele algumas imagens criadas por inteligência artificial de simular alguns monstros, algumas coisas. E isso tocou ele profundamente de uma maneira negativa, porque ele é um senhorzinho bastante sensível a essas coisas das relações humanas e tudo mais. E ele falou que para ele aquilo era como se a gente estivesse tirando sátira do que seria um ser humano com deficiência motora ou coisas desse tipo. Ele fez alguns outros comentários em relação a isso, sobre como a gente está se subestimando enquanto criador e tudo mais. 多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか。一応こんなことをやっています。実際には毎朝この頃会わないけれど身体障害の友人がいるんですよ。でその人は、歩いてくるんだけど片足はほとんど外側に曲がったままだから。大変な苦労して歩いてくるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。これでもほとんど実験なので、それは分かってます。世の中に見せてどうこうってそういうのじゃないんです。それは本当によく分かってるつもりですけど、どこへたどり着きたいですか。人間が描くのと同じように絵を描く機械を作りたい。はい。地球最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくる。Mas o ponto é que me parece que essa trend foi desenhada, com perdão, trocadilho, porque a Ghibli é um dos últimos refúgios onde eles valorizam bastante a mão de obra humana, o fazer artístico mesmo. Tanto é que eles demoram muito para conseguir lançar um filme. E eu acho que a essência do que é a Ghibli, né, o que torna esse estúdio tão especial, é justamente o oposto do que me incomoda nas artes de inteligência artificial. O que sobra na obra da Ghibli é o que falta nas inteligências artificiais. É alma, é a intenção do que você quer passar. É cada movimento conta uma história, cada movimento diz alguma coisa. E não, a arte da Ghibli não se resume aos cenários maravilhosos, ao design dos personagens, nem à fotografia. São as histórias que eles contam. O fato de eles estarem produzindo para crianças, mas que não subestimarem as crianças e, consequentemente, também não subestimar a inteligência dos adultos, é o que torna os filmes tão grandiosos assim, sabe? E essa coisa de, sei lá, levar 10 anos para fazer um filme de animação. Tem uma cena de um documentário que o cara fala que passou 3 meses animando uma cena e a cena tem 4 segundos, sabe? E o Miyazaki elogia ele,
fala que aquele foi um trabalho excelente. Mas como esse é um canal de desenho e não de opinião, eu resolvi fazer parte dessa trend, mas não vou usar inteligência artificial, vou usar a minha inteligência burra mesmo. E como o que mais me chamou a atenção nessa trend toda foi a equipe de marketing do prefeito de nossa cidade ter participado, eu resolvi pegar uma foto, e aí como eu achei curioso ele ter uma foto editada segurando um pastel e um caldo de cana, e foi o que eu também coloquei no meu Papai Noel nordestino. Então eu resolvi fazer parte dessa trend usando essa fotomontagem dele, e aí a gente vai conversar um pouco sobre as problemáticas ou não também dessa trend que está viralizando. Só para vocês terem uma ideia, essa arte que eu estou fazendo agora durou mais ou menos umas 4, 5 horas, entre buscar referências, fazer blocagem, até a finalização completa da imagem. E eu obviamente não faria de graça, porque eu levo um tempo para fazer isso, eu preciso ter algum tipo de retorno. Mas essa trend, ela é propositalmente formada para você, com uma imagem e apertar de alguns botões, consiga criar imagens fofinhas de você, de sua família, ou do que seja, sem nenhum esforço, na verdade. Porque todo esse esforço de direção de arte, todo esse esforço de escolha da paleta de cores, estilo de desenho, estilo de cenário, já foi tomado antes pelos criadores desse estilo Ghibli que a gente conhece. Você deve estar se perguntando se existem questões de direitos autorais. É óbvio que tem, é óbvio que a OpenAI sabia disso, e é óbvio que ela não se importa, porque ela tem dinheiro suficiente para arcar com isso. Esse não foi o primeiro estilo que eles usaram, acho que já foi da Pixar, já foi dos Simpsons também, se não me engano, mas o que viralizou tanto assim de ser da Ghibli, talvez seja isso, talvez seja essa coisa tão mais fofinha que a gente tá acostumado. Cara, se você já assistiu qualquer filme da Ghibli, sei lá, até Túmulo de Vagalumes, você vai sentir um quentinho no coração, porque eles conseguem tocar o ser humano justamente por causa disso, sabe? A gente tá acostumado hoje a consumir coisas muito rápidas, porque todo mundo tem pressa, sabe? Existe um conceito japonês chamado ma, significa vazio, mas não é um vazio de ausência de alguma coisa que falta, é um vazio com propósito. É como se fosse o vazio da porta pelo qual o sol entra. Miyazaki já falou nos documentários que ele sempre coloca algumas cenas assim, que é pro público descansar de toda aquela aventura que tem. Na Viagem de Chihiro tem uma cena belíssima, que é ela sentada no metrô. E a cena é pouco mais de 1 minuto, sei lá, só ela sentada no metrô, sabe? E isso acho que falta um pouco no que a gente anda produzindo hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente parar um pouco para pensar, parar para digerir o que a gente acabou de consumir, porque assistir coisas também é consumir, né? E você começar a se preocupar com isso também, de não ficar obeso mentalmente, de você vai consumindo coisas e não dá tempo para seu cérebro digerir, sabe? Você vai deitar na cama e você nem consegue dormir, porque você tá pensando no que viu no Instagram hoje, nos 10 mil Reels que você viu, nos 10 mil Shorts que você viu. Tá, mas o que é que tudo isso tem a ver com essa trend? O que tem a ver é exatamente a coisa de você apertar um botão e ter um resultado. É tudo muito rápido e você tem a falsa sensação de controle, sabe? De que você produziu aquele desenho. Eu nem tô culpando essa galera, sei lá, que pega uma foto de família ou que faz parte dessa trend só pra tá no meio ali, porque eles não tem por que tá pensando sobre isso. Mas se você é artista, se você é um consumidor consciente de arte, você vai perceber algumas problemáticas nisso, no sentido de que, imagina se fosse uma foto sua fazendo uma coisa que você não concordaria em estar fazendo e alguém gerou sem a sua permissão, porque é possível, isso é possível, sabe? Então, toda essa problemática, e aí sim, é uma coisa muito chata, porque é só uma trend, a gente só quer se divertir, calma lá que o mundo não vai acabar ainda. Mas é de se pensar, porque a gente tá deixando o trabalho criativo pra máquina. E o que é que vai sobrar pra gente, sabe? Tipo, o ato de desenhar é terapêutico, cara. Não é pra você apertar um botão e tá um desenho pronto. É você ver cada traço se formando, é você pensar sobre cada traço, é de você pensar sobre o que você tá fazendo.
Da mesma maneira que um livro não se permite ser consumido rápido, então esquece essa coisa de leitura dinâmica, um filme também não deve ser consumido rápido, e é muito louco porque os filmes já estão mais rápidos e os serviços de streams colocam para você acelerar o filme. Então calma, porque a linha de chegada é a morte, sabe? Se você tá com muita pressa para isso. Uma coisa que é muito benéfica nessa trend e que eu tô torcendo muito para que isso aconteça é que as pessoas conheçam mais a Ghibli e consumam mais os filmes. Talvez tenha essa coisa sobre você pensar mais sobre o que é o ser humano, sabe? O serviço de entrega da Kiki é um filme maravilhoso e é um filme infantil que fala sobre burnout. Tipo, burnout, sabe? Não é uma coisa para criança tá pensando, mas dá para você assistir e ser criança e entender também dessas problemáticas da vida e refletir, porque senão você só sai repetindo as coisas sem pensar, e isso é o trabalho da inteligência artificial. Eu não acho que seja uma problemática no sentido de que vamos acabar com a inteligência artificial, não dá para cuidar disso, mas veja você, para gerar essas imagens você precisa pagar. Se eu não me engano, uma só é gratuita, mas olha aí, você está pagando um valor irrisório para gerar imagens, só que você está pagando para uma empresa multimilionária que já tem dinheiro pra caramba, mas o seu vizinho que desenha e poderia te entregar um resultado tão bom quanto, é muito pesado pro seu bolso pagar ele, sabe? A gente tá nessa lógica de que mão de obra é sempre caro, mas produto não. Nem sei se isso é uma lógica escravagista herdada em que a mão de obra não vale nada, sabe? Mas se você gosta realmente de arte e não só participar da trend, mas se você gosta de arte, consumir arte, comece a dar valor para isso, para essas coisas, sabe? Porque eu queria uma inteligência artificial que pudesse lavar meus pratos enquanto eu fosse fazer um trabalho criativo. Mas com a inteligência artificial a gente começa a perder a noção do que é uma ferramenta, e que uma ferramenta ela não decide por si só. Você precisa entregar dados para que ela lhe devolva alguma coisa. Precisa ter um porquê do que está sendo feito. Precisa ter uma direção, por assim dizer. Então veja você o quanto de pessoas que começou a pagar a OpenAI por causa disso, só que por trás de gerar um desenho fofinho a partir da imagem, não tem mais nada de novo. É a mesma coisa de sempre que você pode conseguir na maneira gratuita, sabe? É da gente pensar sobre essas relações. Dessa vez eu nem vou fazer animação no final do vídeo. Eu tava preparando alguns conteúdos novos, porque eu comprei uma mesa e comprei alguns outros materiais novos, e todos esses vídeos estão sendo produzidos, mas eu precisava postar logo isso porque é uma trend, talvez ajude a gente a conseguir alguns inscritos novos, quem sabe. Mas é isso, dá uma olhada em como ficou. Espero que você goste, espero que tenha ficado tão bom quanto a inteligência artificial. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal para ver se desenhista humano ainda serve para alguma coisa. É isso, até a próxima e tchau. Enquanto estava editando esse vídeo, eu vi que o Marcelo da Asa fez uma coisa um pouco diferente com essa trend, que foi usar imagens de Campo Formoso para colocar como se fossem cenários assim, animados. E eu achei muito massa. Tá aí. Essa valeu a pena.